Bem-vindos a mais um Espiritualidades. Com certeza você já ouviu falar sobre experiências fora do corpo, projeção de consciência, e é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje com Wagner Alegretti, que vai nos falar tudo sobre o ponto de vista da projeciologia. Wagner é engenheiro eletrônico, presidente da Academia Internacional da Consciência. Olá, Wagner. Como está? Bem-vindo a Portugal, já que o Wagner vive em Londres, não é? Que é a sede do IAC. Exato. Wagner, eu acho que podemos começar por explicar o que é consciência. É, na verdade, uma das definições mais difíceis que há. E consciência é justamente a essência humana. Nós somos mais do que o corpo físico, até do que os nossos próprios pensamentos. Então, de uma maneira mais leiga, seria o que as pessoas chamariam de alma ou de espírito. Consciência é algo que é capaz de ter consciência de si próprio, vai além de espaço, de matéria, e, no caso aqui dos nossos estudos, que é capaz de sair do corpo em certas condições. Às vezes de forma traumática, como na chamada experiência de quase morte, e muitas vezes de forma espontânea ou natural nas chamadas projeções da consciência. Mas portanto, quando nós vamos estudar consciência, podemos estudar através da conscienciologia. Exato. É isso. A conscienciologia ela foi, na verdade, proposta pelo professor Valdo Vieira como uma tentativa de estudar a consciência sob um ponto de vista mais amplo do que a ciência chamada materialista vem trazendo. Porque para um médico convencional ou para um psicólogo, a consciência é mais um subproduto do funcionamento do cérebro físico do que algo independente, como nós estudamos aqui. Então, existem dois modelos básicos, ou paradigmas, para se estudar a consciência. A consciência como derivada ou consequência do cérebro, Sim. ou no nosso ponto de vista em que a consciência, na verdade, é o que anima o cérebro, é o que cria o cérebro. Por isso que a consciência tem uma existência, até certo ponto, independente do corpo físico. Seria a força motriz. A força motriz seria a própria energia, chamada Chi, Prana, energia vital, vários nomes, que é o que dá movimento ao corpo físico. Mas a consciência seria o que controla essa força motriz, por detrás da força motriz. E quando nós falamos em conscienciologia, não é? Vamos dizer, a parte prática da conscienciologia seria a projeciologia, certo? É uma das partes mais práticas, porque hoje a conscienciologia já está bem organizada, subdividida, na verdade, em 70 outras subespecialidades. É como se nós estivéssemos aqui discutindo sobre biologia, e dentro da biologia nós temos a botânica, a zoologia, a microbiologia e várias outras subdivisões, uma dentro da outra. Então, dentro da conscienciologia já existem várias subespecialidades, e talvez uma das mais importantes é justamente a projeciologia, que até historicamente foi proposta, foi criada antes da própria conscienciologia. Por quê? As chamadas experiências fora do corpo, desdobramento, projeção astral, são ocorrências naturais do ser humano e que, obviamente, vem acontecendo desde a aurora da humanidade. Mas quando a gente fala experiências fora do corpo, não é? Para quem está lá em casa e ouve isso pela primeira vez, soa um bocado estranho, não é? Sim. Ou seja, é a nossa alma ou a nossa consciência que se desprende do nosso corpo, é isso? Exato. E é uma capacidade que todos nós temos. Exato. Todos têm, isso faz parte da vida, faz parte até dos processos naturais nossos de recuperação de energia. Cada vez que nós vamos dormir, todas as noites, nós recarregamos as nossas energias, em grande parte pelo próprio processo da soltura parcial. Porque o que acontece é que nós passamos, se não toda a noite, a maior parte da noite, flutuando perto do corpo. O que acontece é que não são todas as pessoas que chegam a ter certa lucidez, ou um certo nível de despertamento enquanto isso acontece. Algumas têm isto, não todas as noites, de vez em quando, mas aí nós temos um outro limitante, que é que nem todo mundo lembra-se do que aconteceu quando volta para o corpo. Mas quando diz que, então, todas as vezes que dormimos, nós saímos fora do corpo, Exato. não o tempo todo de sono. Praticamente todo o tempo, mas não é sempre que as pessoas vão ter lucidez durante essa separação. Quer dizer, praticamente todos nós dormimos fora do corpo. Agora, deve ser engraçado isso, essa. Mas diga-me uma coisa, mas por exemplo, eu estou a dormir, certo? Estou a sonhar. Sim. E a minha consciência está onde? Está no meu sonho? Veja, quando você fala minha consciência, isto que possui, quer dizer, que fala minha, é que é a própria consciência. Então, na verdade, para ser mais correto, nós não diríamos assim, eu tenho uma consciência. Eu sou uma consciência. Quando nós falamos eu tenho uma consciência, é porque nós estamos nos identificando com o corpo físico. Mas nós deveríamos dizer, eu sou uma consciência que tem um corpo físico. Então, claro que isso geraria algumas brincadeiras interessantes, mas o certo seria dizer, por exemplo, em vez de eu estou com fome, meu corpo tem fome. Essa é uma boa desculpa. Ou preciso levar o meu corpo ao médico para consertá-lo, ou preciso lavar o meu corpo.
entende? Não deveríamos dizer eu estou cansado. Meu corpo está cansado e precisa dormir. Então, claro que alguns poderiam dizer, puxa, mas que dissociação é essa? O eu é a consciência. O eu é a consciência. Por que você nota isso? Não é só uma discussão filosófica, porque quando comecei a ter, por exemplo, minhas experiências que foram espontâneas quando garoto, eu saí do corpo uma das primeiras vezes e vi meu corpo deitado na cama. E foi uma coisa muito interessante porque eu vi que aquilo era muito mais do que sonho, porque eu estava pensando de maneira clara, lógica, era tão real como estar aqui com você hoje. Então, de uma maneira muito simples, de um garoto, de um miúdo ali, eu pensei, puxa, então eu não sou este corpo. Eu estou pensando fora, tenho o mesmo senso, percepção do meu eu completo, minhas memórias e tudo mais. Então, essas experiências que vêm acontecendo regularmente, naturalmente, até algum tempo atrás, elas eram mais uma curiosidade, temida por alguns, um dos pontos iniciáticos de muitas culturas ou sociedades secretas, mas até praticamente a década de 70, começo da década de 80, não existia um estudo dedicado, profundo sobre isso. E foi justamente quando o professor Valdo Vieira resolveu, já havia decidido isso antes, mas quando resolveu publicar um tratado sistematizado sobre a experiência fora do corpo. Então, por exemplo, quais são as melhores técnicas para se sair do corpo? Quais são os benefícios? Exato. Que usos positivos, éticos, construtivos nós podemos fazer com a experiência fora do corpo? Agora, quando nós falamos em projeção astral, não é? É o mesmo que a projeção da consciência? Sim. Projeção consciente, é? Existem muitos sinônimos, por exemplo, desdobramento, projeção astral, projeção da consciência. Existem vários outros nomes em outras línguas. Todas elas se referem a essa saída do corpo. Existem outras que são pequenas variações do mesmo tema. Por exemplo, a chamada clarividência viajoura ou visão remota. Alguém que pode ver o que acontece à distância. Essa é uma projeção parcial. Mas é assim, quando eu saio... Para que serve sair do corpo? Em primeiro lugar, é para mostrar a nossa verdadeira natureza. Nós não somos o corpo físico. Isso pode parecer muito simples a princípio, mas tem profundas implicações. Claro. Por quê? Supera-se o medo da morte. A nossa perspectiva, visão da vida muda completamente. Vocês têm Até a ética das pessoas mudaria. Porque, veja, muitas vezes, hoje em dia, vemos essas discussões todas sobre corrupção, a falta de ética aqui ou ali, nos negócios, na política, e muitos se perguntam, mas por que esta falta de ética? Na minha maneira de ver, e a própria maneira de ver a conscienciologia também, a falta de ética que se observa em muitas situações é devido ao materialismo. Por quê? Se a morte fosse realmente o final absoluto de tudo, todos nós nos igualaríamos ao final, tenhamos sido éticos ou não. No momento que a pessoa tem, por exemplo, uma chamada experiência da quase-morte, que é uma forma da experiência fora do corpo,